o SUS começa pela atenção básica. É a porta de entrada de todo o sistema público de saúde. E a SAS-Seconce fazer parte disso é certamente um privilégio. Nós estamos como parceiros do município de São Paulo já há 16 anos e atuamos diretamente junto ao território. Boa tarde, bom dia. Há algum tempo a gente não conversa, mas hoje a gente tem um motivo especial. Aliás, dois motivos especiais. Um, que nós estamos completando 1 ano de podcast. O Estúdio Seconce começou em setembro do ano passado e de todo esse tempo nós começamos a fazer várias entrevistas que têm agradado a muita gente e a gente espera que assim continue por muito tempo. O segundo motivo especial hoje é a presença do Dr. José Maria Orlando. Dr. José Maria é o superintendente responsável pela Superintendência de Atenção à Saúde, que é aquele atendimento às unidades básicas de saúde do município de São Paulo. Dr. José Maria, seja bem-vindo. Obrigado, Romeu. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. E eu fico muito satisfeito de ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o que é a SAS como um dos braços assistenciais do Seconce. Hoje nós temos em ambos os territórios, território de Penha e território de Ermelino Matarazzo, em torno de 60 unidades, mas são unidades físicas, Romeu. Sim. Porque dentro de uma mesma unidade eu posso ter mais de um serviço. Então, se nós computarmos o total de serviços que são entregues à população, que depende do SUS, essencialmente, nós estamos falando de mais de 80 serviços. Porque numa mesma UBS, por exemplo, eu posso ter também uma AMA, ou eu posso ter um hospital-dia também com um centro de especialidade de reabilitação, um SER, e por aí vai. Então, a gente não pode ficar com a ideia de que nós estamos falando apenas de 60 unidades, mas sim de 80 serviços diferentes. Eu costumo dizer que existem muitas iniciais, uma sopa de letrinhas no postinho onde o cidadão recorre pela primeira vez. Pela primeira vez, não, pelo o atendimento inicial, né? O senhor acabou de falar AMA. O que é uma AMA? AMA, na verdade, é um pronto atendimento de baixa complexidade. Ele nasceu a partir de 2006, 2007, como um conceito que foi sendo viabilizado e permitiu, ao longo dos anos, que a população, principalmente aquela população mais carente, com menores índices de desenvolvimento social, que ficam principalmente nas regiões mais periféricas do município, pudessem acessar o sistema de saúde. Imaginando um sistema de saúde como uma pirâmide, nós começamos pela base da pirâmide oferecendo o atendimento da atenção básica, o atendimento mais primário, mais, vamos dizer assim, essencial para uma população que precisa buscar esse tipo de atendimento. E à medida que a gente sobe na pirâmide, nós vamos sofisticando para serviços mais complexos. Mesmo no atendimento básico. Mesmo no atendimento básico, nós temos as chamadas unidades básicas de saúde, que são as UBS. Sim. Tem aquelas que são as tradicionais, e depois disso nós tivemos aquelas que são integradas, porque eu tenho numa mesma unidade uma UBS tradicional e uma AMA de pronto atendimento. Ou eu posso ter, eventualmente, uma UBS com equipe de saúde de estratégia da família. São uma série de variantes, mas sempre no âmbito da atenção básica. Como eu tenho, dentro da sopa de letrinhas que você mencionou, eu tenho, além disso, eu tenho, por exemplo, uma UPA. UPA, nós temos uma UPA no território de Ermelino Matarazzo, uma UPA 3, 24 horas, que aí sim é um pronto atendimento já de um pouco mais complexidade. E um pronto atendimento, ele atende os casos de acidentes ou não? Todo tipo de paciente pode ter uma primeira passagem e a UPA vai fazendo
a seleção desses casos. Se é um caso de maior gravidade, maior complexidade, Sim. que não pode ser resolvido no âmbito da própria UPA, aí existe, pela regulação do município, o encaminhamento desse paciente para atendimento hospitalar. Eu costumo dizer que é exatamente nessa sua área pelo qual o senhor é o superintendente, é o responsável em última instância, que é aí que começa o Brasil. É o primeiro contato dele com o atendimento público, que ele tem ali, vai conhecer como ele é tratado e toda essa estrutura que, como o senhor disse, houver encaminhamento mais. O senhor percebe que isso está tendo uma aceitação pela população? Na verdade, todas as unidades que compõem a chamada atenção básica à saúde é o que nós podemos designar como porta de entrada do sistema de atendimento público de saúde. Do SUS. O SUS. Uhum. O SUS se inicia pela atenção básica e depois ele vai se desdobrando em outras complexidades até chegar aos hospitais terciários, eventualmente quaternários, para cirurgias de maior complexidade, tratamentos mais complexos. Mas a porta de entrada, a população acessa o SUS certamente através da atenção básica dos municípios, que, aliás, é uma responsabilidade do município. Já quando nós falamos de níveis mais complexos, aí já passa a ser uma atribuição do Estado ou da própria federação. Mas a atenção básica, ela se inicia no município, portanto, são unidades que estão sempre muito próximas da população. Eu costumo dizer que a gente está de peito aberto para a população, porque não existe ali nenhuma seleção prévia. O paciente tem necessidade de atendimento, ele vai procurar uma unidade básica, se não for um atendimento de maior urgência, ou então ele vai para uma AMA ou, eventualmente, para uma UPA. O senhor já esteve do outro lado da escrivaninha, do outro lado do atendimento. O senhor já esteve na Prefeitura de São Paulo, foi um secretário adjunto da Saúde. E agora o senhor está do lado de cá, onde é cobrado pelo município e pelo cidadão para oferecer o melhor atendimento, e esse melhor atendimento nunca vai existir. O que eu quero dizer com isso? Por melhor que exista, sempre alguém vai achar que poderia ter sido melhor. O senhor compartilha com isso? Na verdade, o que eu posso dizer para você sobre essa questão é que ambos os lados dessa escrivaninha, como você falou, têm os seus desafios. Né? Eu não acho que exista um que seja mais simples do que o outro. Naquele momento anterior, nós tínhamos a prerrogativa de estabelecer uma nova forma de atendimento, estabelecendo parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos, que tivessem já, de forma muito evidente no seu core business, a prestação de serviços de saúde à população. São várias dessas entidades. A SASECONSE é mais uma delas, no âmbito do município de São Paulo. Quando você vai para o outro lado da escrivaninha, são, na verdade, eu diria que não é uma escrivaninha quadrada, né? É uma escrivaninha redonda em que a interação acontece a todo momento, porque existe, no conceito de parceria, uma interdependência. Da mesma forma que o gestor público contrata os serviços de uma organização social, a organização social também tem a responsabilidade de entregar aquilo para o qual ela está sendo contratada. É desta parceria, é desta interação que surge o resultado Muita gente esperado. não espera, não entende que existe metas, contrapartidas. Não é que a USS entrou e vai tocar uma unidade básica ou qualquer unidade de saúde que ela vai simplesmente fazer. Isso é previamente determinado o que tem que ser atingido. Você tocou num ponto importante. E tem a ver com qualidade. Por isso que eu costumo habitualmente no nosso dia a dia a falar que a SASECONSE ela faz o gerenciamento das unidades públicas de saúde municipais.
Veja que é uma sutileza em falar gerenciamento e não gestão. A gestão é a atribuição do gestor público que contrata os serviços de uma organização social. Por quê? É a ele que cabe estabelecer as políticas de saúde. As políticas de saúde, aquilo que deve ser entregue à população, não é definido pela organização social. É definido pela Secretaria Municipal de Saúde e executado pela organização social dentro de uma série de preceitos, de diretrizes que são também ditadas pela Secretaria Municipal. E para que isso seja aferido ao longo do tempo, são estabelecidas metas. A organização social ela tem liberdade de atuar dentro da sua própria expertise, daquilo que ela traz na sua bagagem ao longo de muitos anos, mas seguindo as diretrizes dadas pela Secretaria. A política de saúde pública é ditada pelo gestor público de saúde. E nós somos cobrados por isso, porque dentro do contrato de gestão, a lógica é essa. Você me contrata, você me repassa o recurso necessário, dentro daquilo que foi acordado, nos prazos acordados, no valor acordado, e eu devo entregar para você, dentro do prazo acordado, aquilo que foi estabelecido como meta a ser atingida. Este é um princípio simples do contrato de gestão, mas muito importante, porque se houver alguma falha neste tipo de parceria, ou o gestor público não dando as condições necessárias para a OS atuar, ou a OS não entregando aquilo para o qual ela foi contratualizada, o modelo não vai funcionar. Então, o conceito de parceria é muito arraigado nesse modelo de contrato de gestão, porque há uma interdependência essencial entre esses dois parceiros, o público e o privado. E existe mais dois elementos que eu costumo dizer nessa união de cobranças, vamos dizer assim, desculpe eu estar usando a palavra cobrança, mas eu sei que isso é muito forte atualmente, que é não apenas o paciente final, o usuário final, o cidadão que chega lá, mas também são os conselhos de cada região que compõem e são, são de pessoas de expressão naquela comunidade. Explica um pouquinho sobre esses conselhos. Quando a gente fala em fiscalização, normalmente a gente atenta para os órgãos de controle. Isso. Tribunal de Contas, Municipal ou, eventualmente, o próprio Ministério Público. Sem dúvida. O contrato de gestão e as organizações sociais estão submetidas a esse tipo de fiscalização, que, aliás, deve existir com certeza e com bastante rigor. Mas não é só nesse nível que as organizações sociais são acompanhadas, digamos, ou fiscalizadas. Começa pelo próprio instrumento do contrato de gestão, pelas várias instâncias da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive as supervisões técnicas de saúde daquele território, a Coordenadoria Técnica de Saúde regional, que abrange aquele território mais amplo. No município nós temos 5 coordenadorias regionais. A SACECONSE hoje se relaciona com 2 delas. A Coordenadoria Leste, por conta do território de Ermelino Matarazzo, e a Coordenadoria Sudeste, por conta do território Penha. Além disso, um outro mecanismo de controle é o controle social por conta dos conselhos gestores. E digo mais, existem conselhos gestores da unidade específica, como existe o conselho gestor daquele território, daquela coordenadoria de saúde. Todos esses conselhos se reportam ao Conselho Municipal de Saúde. E eles têm voz. Eles têm voz, sem dúvida. Existem reuniões periódicas feitas com os membros, os representantes desses conselhos, que são, na verdade, pessoas da população usuária que representam a vontade, os interesses e as necessidades de toda uma população daquela região. Eles são os porta-vozes disso. Então, o que eu quero dizer com isso para você é que no modelo de contratualização,
entre órgãos públicos e entidades privadas, as organizações sociais, existem múltiplas camadas de fiscalização, começando pelos próprios usuários, Sim. passando pela secretaria e pelas instâncias várias da secretaria, como inclusive pelos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas e Ministério Público. É mais fácil atender a população que está chegando lá para uma primeira consulta, ou é de fato atender aquelas demandas que alguém volta pela segunda, terceira ou quarta vez? Como é que é isso? Você tocou num ponto bastante sensível, porque são dois desafios, são dois momentos diferentes. O primeiro é o acolhimento inicial do paciente, do usuário, da população. O segundo desafio, porque existe uma demanda sempre muito maior do que aquilo que é possível ofertar, e a demanda de saúde está sempre crescendo, não para nunca. Quando você acha que você conseguiu atingir um patamar que consegue dar conta daquela demanda, a demanda imediatamente volta a crescer. Ou seja, é um jogo contínuo, é um moto contínuo, porque as demandas em saúde são sempre crescentes. O segundo desafio é dar continuidade a esse atendimento. E quando nós falamos de regiões e territórios mais periféricos do município, um dos grandes desafios é levar os profissionais de saúde, especialmente médicos, e particularmente aqueles especialistas, para atender em unidades que ficam em regiões mais distantes daquele centro, digamos, que é mais tradicional no município de São Paulo. As pessoas têm uma ideia de que é fácil arranjar um profissional de saúde, né? E por aí vem uma decisão muito sábia, muito pertinente da Secretaria Municipal, que foi iniciar o processo de teleconsulta, de teleatendimento ou de telemedicina, como queira, para que a gente possa oferecer para a população determinados especialistas que fisicamente nós teremos mais dificuldade de levá-lo para atendimento presencial. E a teleconsulta, com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, oferece essa alternativa. Hoje, nós estamos oferecendo consultas de cardiologia, de dermatologia e de psiquiatria remotas. Ele passa primeiro por um atendimento do médico clínico geral da UBS. Se o médico entende que há necessidade de uma segunda opinião, de uma orientação, é marcada uma consulta com um cardiologista que pode estar aqui na Avenida Paulista ou pode estar no Nordeste ou no Sul do país. A tecnologia nos permite esse tipo de facilidade hoje em dia. E o cardiologista vai opinar na condução daquele caso com o paciente. Seria como se fosse uma segunda opinião. Eu estou ouvindo um especialista que está orientando o próprio médico clínico da unidade como ele deveria prosseguir nesse atendimento ou se é necessário encaminhar esse paciente para um ambulatório especializado. Mas a triagem inicial, onde ele foi auscultado e foi feito o partimento, básica de saúde. A primeira vez foi fisicamente ali. Depois é a análise daquele resultado, daquela anamnese inicial. E hoje, de novo, com os recursos tecnológicos disponíveis, eu posso fazer uma consulta de dermatologia que muitas vezes exige uma análise mais minuciosa de uma determinada lesão. Às vezes o médico até prefere fazer isso com auxílio de uma câmera que amplia aquela imagem, amplia aquela lesão em detalhes que visualmente ele talvez tivesse dificuldade de entender melhor do que se trata. Então a dermatologia está sendo uma experiência muito interessante. E na cardiologia, Romeu, nós já tivemos uma redução drástica das filas de espera para atendimento especializado com cardiologista. Porque com as teleconsultas a gente dá uma agilidade muito maior para isso. Entendeu? Muito bom. Doutor Zé Maria, como falei anteriormente, a gente tem muita coisa para conversar. Acho que vamos assinar um contrato aqui do senhor vir aqui pelo menos a cada 2 meses. Suas palavras de despedida, eu agradeço a sua presença
em comemoração a este 1 ano de podcast do Estúdio Sequoia? Eu acho que é uma oportunidade única de poder divulgar um pouco daquilo que se faz. A atenção básica, às vezes, não tem o mesmo apelo que existem em serviços mais sofisticados de saúde, né? É sempre mais palpitante se falar a respeito de neurocirurgias complexas, de cirurgia cardíaca, de implantes, de próteses, quando, na verdade, tudo isso começa por um passo anterior, que é a atenção básica. Volto a dizer, o SUS começa pela atenção básica. É a porta de entrada de todo o sistema público de saúde. E a SAS-Sequoia fazer parte disso é certamente um privilégio. Nós estamos como parceiros do município de São Paulo já há 16 anos e atuamos diretamente junto ao território. Quando nós falamos da SAS-Sequoia, eu não estou falando de uma entidade que está distante do território onde acontecem esses atendimentos todos. Pelo contrário, a SAS tem um núcleo de coordenação que fica no próprio território, como se fosse uma extensão, um braço estendido do próprio Sequoia naquele território que está sob gerenciamento do Sequoia. Não poderia ser diferente, porque são assuntos que se renovam no dia a dia, que se multiplicam no dia a dia, e nós precisamos estar inseridos dentro do território onde essas coisas estão acontecendo. Jamais daria certo se este gerenciamento fosse feito à distância. Não, nós fazemos questão de estar inseridos dentro do território para o qual a gente presta atendimento à população. Muito bom. Pessoal, 1 ano, repito, para nós aqui é um motivo de orgulho, porque a gente analisando o conteúdo que nós tivemos todo esse tempo, falando sobre saúde, saúde do trabalhador, saúde da população e o que a Sequoia tem feito, só a gente pode festejar, apagar a velhinha, com essa entrevista com o Dr. Zé Maria. Muito obrigado, Dr. Zé Maria. Eu que agradeço. Até.